Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre cobertura espiritual. Existe cobertura espiritual? Olá, amigos, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Antes de prosseguir aí, inscreve-se aí no nosso canal, dá um coraçãozinho aí. E essa pergunta que nós estaremos respondendo hoje. Bom, da maneira que eles ensinam por aí, não existe, tá? Porque eles dizem assim, que você tem que fazer parte de uma denominação, porque você tem que estar embaixo de um pastor, embaixo de um líder para ter cobertura espiritual. Só que a gente vê aí o que acontece dentro do sistema religioso, né? Pouquinhos dias aí, ainda está nas notícias aí, um cidadão aí que ele era presidente de uma grande denominação e ele era presidente estadual, ele era vice-presidente estadual. E ele estava aí tendo relação sexual, e isso foi o que saiu na notícia, não é nós que estamos falando, tá? Nós estamos falando aqui pautada no que saiu na notícia. Se de fato ele fez ou não fez, não é nós que estamos falando aqui, nós estamos falando o que saiu no noticiário. E no noticiário saiu que ele tinha uma nora e estava tendo relação sexual com essa nora. E isso ficou se arrastando durante muito tempo. E aí, posterior a isso, por desconfiança ali da própria família, fizeram um DNA daqueles que seriam neto desse cidadão. Foram ver a filho dele. Entenda bem, era um pastor, ele era presidente de uma localidade, ele era vice-presidente estadual de uma grande denominação. E ele tinha também um filho que também era pastor. E esse filho tinha uma esposa. E essa esposa desse filho estava tendo relação com o próprio pai. Isso segundo as notícias, tá? Não é nós que estamos falando. E aí veio à tona isso daí. E aí, por fim das contas, fizeram o DNA e apurou-se aí que, em vez do cidadão lá ser vô, ele era pai, na verdade. Aí a pergunta que fica é o seguinte: quem estava embaixo de um cidadão desse estava com cobertura espiritual? É claro que não, porque nem ele mesmo tinha, né? Nem ele mesmo tinha cobertura espiritual. Tá? Então, esse tipo de coisa aí, você tem que fazer parte de uma denominação para você ter cobertura espiritual, você é balela porque você não encontra base nas escrituras, tá? Isso é invencionismo de homem. Agora, a cobertura espiritual existe da parte de Deus, sim. Nós entendemos que nós temos que estar debaixo da proteção dele, tá? Nós estamos debaixo da proteção dele. Agora, você se colocar debaixo da proteção de uma pessoa aí que se diz pastor, você vai dizer que está sob cobertura espiritual? E se você tiver numa situação dessa, as pessoas que estavam sob a tutela de uma pessoa dessa estava com cobertura espiritual? Entendemos que não. Agora, a Bíblia fala de cobertura espiritual. Nós vamos citar um trecho aqui, mas existe mais, tá? Leia aí, por favor. Salmos 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Então, Salmo 91 é um dos exemplos, tá? Existe mais passagem bíblica. Foi lido parte aqui porque o vídeo não tem como ler todo. Mas o Salmo 91 todinho é cobertura espiritual. Mas é cobertura espiritual para quem? Para aquele que habita debaixo ali do esconderijo do Altíssimo. É debaixo de cobertura espiritual de homem? Não. Se você vai atrás de cobertura espiritual de homem, você está rejeitando a cobertura de Deus. Então, finalizando aqui, cobertura espiritual existe? Sim. Da parte de Deus, sim. Da parte de homem. Da parte do homem é manipulação religiosa, é mentira, e muitas vezes está embaixo de uma pessoa aí que ele não tem cobertura nem para ele, ok? Abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe.